Então a gente vai começar o estudo sobre asma, né? Essa discussão está sobre esse capítulo 29, distúrbios de ventilação e das trocas gasosas, e a gente vai entrar aqui na, nas doenças obstrutivas de vias aéreas, né? Essas doenças, de modo geral, envolvem a asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o DPOC, bronquiectasia e fibrose cística. E a asma tem uma importância aqui especial, sobretudo, aparentemente, sobretudo quando a gente está falando de provas, de algumas provas, né? O Sanar dá uma grande importância para essa discussão da asma e provavelmente provas de residência vão dar bastante importância para essa discussão da asma, né? Sobretudo pela prevalência, né? E o quanto se ouve falar sobre isso e pouco se entende, ou não muito se entende, e a gente deve compreender bem a fundo essa discussão, né? Então, que a gente vai englobar aqui na asma, na discussão sobre a asma, né? Então, por sobre doenças obstrutivas das vias respiratórias, né? O livro aborda um pouquinho sobre a fisiologia das vias respiratórias, e a gente começa a falar sobre asma brônquica, né? Então, o que tem que ser levado em conta aqui nessa discussão toda? A etiologia e patogenia, como é que se forma, e aí eu vou dar um enfoque para quais os tipos celulares envolvidos e mais ou menos o papel de cada um deles aí. Asma extrínseca atópica, a gente conhecer bem esse conceito, e aí conhecer o contrário dele, que é a asma intrínseca, né? Não atópica. Aqui tem um fluxograma bastante interessante que a gente vai dar uma olhada, certo? Seguindo, a gente vai falar sobre aspectos clínicos mais aprofundadamente, né? Manifestações clínicas de fato, e no segundo momento, como fazer diagnóstico e tratamento dessa condição, né? Aqui é um quadro de classificação que a gente precisa dar uma olhadinha se ainda condiz com a realidade, né? Se ainda está. Esse aqui aparentemente é um quadro de 2003. A gente precisa dar uma olhada se houve alteração significativa nesse quadro aqui. Aparentemente teve uma alteração em 2019, certo? Seguindo, a gente fala sobre asma severa, né? Algumas coisas se devem considerar sobre a asma severa e asma brônquica em crianças, né? Esse é o último ponto. E depois o livro vai partir para a DPOC, que a gente já fez uma discussão aí, não fez uma leitura nesse livro de fisiologia, mas fez uma discussão que abrangiu bastante coisa, né? Então, vamos fazer essa leitura, assistir o vídeo do Sanar, poder identificar, né, quais são os principais pontos, sobretudo fazendo leitura de duas fontes diferentes, né? A gente observando aqui o fisiopatologia, já tendo feito uma leitura mais superficial dos livros de patologia médica ali, e vendo o vídeo do Sanar, e no fim responder as questões ali do Sanar, trazendo para o vídeo, certo? Então é basicamente isso. Vamos começar. Então o livro começa trazendo alguma definição da asma, né? Asma brônquica, e é uma doença crônica das vias respiratórias que produz obstrução de via, né? E por isso está sob o tema obstrução. Ele traz algumas informações sobre epidemiologia também, sobretudo nos Estados Unidos, né? 22,2 milhões de americanos desenvolveram minimamente um ataque de asma até sobre, inclusive 3,8 milhões dessas pessoas são menores de 18 anos de idade, né? Porém, as taxas de mortalidade e hospitalizações devido à asma se estabilizaram, né? O que indica que melhorou desde a aparição dessa condição até hoje, melhorou bastante a maneira de tratar. E aqui a gente tem uma instituição que traz para a gente uma definição de fato da asma, né? Então, a asma é definida como uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias, na qual muitas células e elementos celulares desempenham um papel, em particular mastócitos, eosinófilos, linfócitos T e células epiteliais, né? Então, essas são as principais células que vão
participar aqui da nossa discussão, certo? As características, de modo geral, da asma são o paciente ofegante, com falta de ar, opressão no peito e tosse, que frequentemente é pior à noite e de manhã cedo, né? E a gente vai olhar essas duas classificações, né? Asma extrínseca e asma intrínseca, certo? Que vão participar da classificação de asma, né? Da nossa categorização da asma. A asma intrínseca é a que é mediada por uma resposta de hipersensibilidade do tipo 1, que é a atopia, e a intrínseca é mais relacionada com vários outros mecanismos, não necessariamente imunológicos, né? A gente vai ter infecções do trato respiratório, irritação crônica, que é, no caso do fumo do cigarro, por exemplo, e a gente vai ter uma irritação brônquica e uma bronquite crônica sendo desenvolvida e desenvolver mecanismos muito parecidos com o da asma, além das outras coisas que produz, né? Então, iniciando aqui esse ponto de discussão sobre etiologia e patogenia, né? O que a gente tem basicamente, né? Então, o livro traz a compreensão de que a gente tem as células T auxiliadoras, né? T helper 1 e 2, né? E na asma, no paciente asmático, a gente vai ter um predomínio de estímulo à produção de células T helper 2. Essas células, por sua vez, secretam, sobretudo, né? Bom, fazem parte aí da cadeia de desenvoltura da asma brônquica e secretam, sobretudo, interleucina 4 e interleucina 5, certo? Além de estimular células B, né, além de estimular os linfócitos B a produzir a imunoglobulina IgE, que a gente sabe que é a principal envolvida aqui na asma, eles estimulam também a interleucina 4 e interleucina 5. Interleucina 5, por sua vez, estimula aos eosinófilos, né? Então a gente vai ter um alto recontro de eosinófilos também nesses pacientes, né? E recrutam também, estimulam também a produção de fatores de crescimento de mastócitos, né? E além da interleucina 4 e interleucina 5, a gente tem a participação importantíssima do fator de necrose tumoral alfa, né? Então a gente tem efeitos sobre o epitélio brônquico por essas três aqui citocinas que a gente citou, né? Fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 4, interleucina 5. A gente vai ter efeito sobre o epitélio brônquico e sobre as células musculares lisas. E o fator de necrose tumoral, ele participa mais ativamente por sobre a remodelação de vias respiratórias, né? Então a gente vai ter o fator de necrose tumoral estimulando a migração e ativação de células inflamatórias, eosinófilo e neutrófilo, e a contribuição para a remodelação, como proliferação e ativação de fibroblastos, produção aumentada de matriz e hiperplasia de célula mucosa, né? Então a gente sabe que nos pacientes que têm essa condição crônica, bem arrastada, né, é notável, é bem notável, notória, né, a aparição de remodelação das vias respiratórias e para como que ela remodela, né? Para qual tipo, qual jeito? Ela remodela para algo parecido com isso, né? Então a gente vai ter um aumento aí de tudo que é matriz extracelular e um aumento, uma hipertrofia também de células musculares lisas, um inchaço, um edema mais, mais, mais bem demarcado, né? Então, esse é um ponto de preocupação, né? Porque se a gente tem um altíssimo nível de remodelação, esse paciente apresenta cada vez mais sintoma, né? Cada vez mais dificuldade de expirar o ar. Então, o livro traz primeiro a nossa compreensão sobre a asma extrínseca, né? Atópica, e é basicamente uma resposta de hipersensibilidade do tipo 1 frente à exposição ao antígeno ou alérgeno extrínseco, né? Usualmente a gente tem início na infância ou história familiar de alergia atópica nesses pacientes, né? E pessoas com asma atópica frequentemente têm outras doenças, né? Outras apresentações, sobretudo na pele, né? Rinite alérgica, urticária, eczema, certo? Sempre com alguma manifestação que seja concomitante aí. O mecanismo, né? Qual que é o mecanismo
da alergia atópica? A gente tem uma resposta de fase inicial e uma resposta de fase tardia, né? A resposta de fase aguda, ou inicial, acontece usualmente dentro de 10, 20 minutos, né? E a gente tem uma prevalência de mastócito previamente sensibilizado, certo? A gente vai ter na porção FC, né, do mastócito, talvez melhor ilustrada nessa imagem que eu vou trazer aqui, que o professor trouxe, obviamente, né? Então, vamos dar uma olhada na imagem aqui. PowerPoint, não achou nada. Vamos dar uma olhada na imagem. Janela, esse aqui, não, é esse. Só um segundo. É esse aqui, né? Então, se a gente está observando aqui a imagem, o que a gente consegue ver? Uma célula B ativada, ela produziu aqui os anticorpos, né? IgE, né? Ela foi estimulada por uma célula T helper 2, né? Com interleucina 13 e interleucina 4. A gente tem o estímulo à célula B e essa célula B, né? O linfócito B começa a produzir anticorpos IgE, sensibilizando o paciente, né? E aqui, o que acontece, né? A gente tem o mastócito e essa porção FC, né, que recebe justamente a porção FC do anticorpo, né, que é essa ponta aqui, né, a ponta do Y, né, a ponta maior do Y, e aí as outras duas pontas ficam expostas. Né? E o que acontece? Né? Como que ele recepciona? Ele recepciona aqui nas cadeias leves, na ponta, usualmente com dois, né? Então a gente tem dois anticorpos nos receptores da célula, né? Nos receptores FC, no mastócito, e aí na junção desses dois anticorpos a gente tem a captação do alergeno e aí o estímulo, certo? É a liberação massiva aí de, sobretudo histamina, mas a gente tem histamina, leucotrieno, interleucina e prostaglandinas. Que essa reação produz, né? No primeiro momento produz uma coisa que é interessante, que essa imagem traz aqui. Produz a abertura dessa junção interepitelial e a passagem do antígeno para estimular mastócitos lá embaixo, né, mas que estão mais próximos aqui do músculo liso brônquico. E aqui que vai acontecer a reação mais sustenida, porque aqui a gente tem mais mastócitos, né, a prevalência é maior desses mastócitos nesse espaço aqui de matriz extracelular para dentro da membrana basal. Então, o primeiro mastócito recebeu aqui, né? Fez a conexão com o antígeno, né? O IgE mais antígeno. Aí abriu a junção interepitelial. Nossa, não estou mostrando isso no. Vou voltar aqui. Então, o primeiro mastócito recebeu aqui o antígeno, fez a abertura da junção interepitelial, passa esse antígeno por essa abertura, e aqui é onde a gente tem a prevalência grande de mastócitos que vão produzir aí a grande resposta, né, de hipersensibilidade, sobretudo por sobre o músculo liso brônquico, né, que vai fechar, vai produzir o broncoespasmo, vai fechar a passagem do ar e a gente vai ter uma dificuldade da saída desse ar, certo? Inclusive produzindo um mecanismo de hiperinsuflação. Então vamos observar aqui como que acontece no quadro, né? Tem estímulo desses mastócitos, liberação de histamina, leucotrienos, interleucinas e prostaglandinas, sobretudo as interleucinas que a gente mencionou, né? Interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, e aí o broncoespasmo sendo produzido. Lá embaixo, né, quando passou aquele alérgeno para baixo, quando ele ultrapassou a camada na junção interepitelial, a gente tem a liberação o estímulo de outras células inflamatórias, né, infiltração de células inflamatórias, sobretudo eosinófilos e neutrófilos, e a gente tem a liberação de mais citocinas, de mais interleucinas e outros mediadores inflamatórios, certo? E aí, esses é que fazem a conexão aqui com a nossa fase tardia. Então, o que a gente tem em fase tardia? Uma inflamação mais sustenida de vias respiratórias, com a formação de edema pela quantidade de citocina, de mediador inflamatório, lesão epitelial direta e função mucociliar prejudicada, né? A gente tem lesão,
as espécies reativas de oxigênio, as enzimas ali liberadas pelas células de defesa, vão prejudicar diretamente a função mucociliar e o próprio epitélio. E aí a gente tem uma limitação do fluxo de ar, né? Esse edema, lesão epitelial e função mucociliar prejudicada vão contribuir para a limitação do fluxo de ar, certo? E o broncoespasmo também contribuindo para a limitação do fluxo de ar. Aqui na fase tardia a gente tem uma resposta que é interessante, que é o aumento da responsividade das vias inflamatórias aos estímulos parasimpáticos, né? Então aqui o comentário que eu coloquei foi sistema nervoso parasimpático. Então, resposta de fase tardia de 4 a 8 horas, diferente daqui que é de entre 10 e 20 minutos, né? 4 a 8 horas depois da exposição, a gente vai ter uma resposta de fase tardia, produzindo um ciclo vicioso de exacerbações que pode durar entre dias ou até mesmo semanas, sobretudo se não tratada, né? E a inflamação crônica pode levar ao remodelamento das vias respiratórias, certo? Esse remodelamento, né, mesmo com tratamento secundário ali, pode ser apenas parcialmente reversível, né? Então, a diminuição do broncoespasmo ali que vai ficar sustenido depois de um remodelamento de vias respiratórias que diminuem a luz da passagem de ar, vai ser parcialmente reversível, sobretudo se a gente teve esse processo mais sustenido e aconteceu de fato o remodelamento da via respiratória. Então, para observar aqui no B a resposta de fase tardia, o que a gente tem, né? O que a imagem está mostrando? Primeiro, a lesão às células epiteliais com a liberação excessiva de muco, né? Aqui a gente tem permeabilidade vascular aumentada, como estava descrito ali na imagem. A estimulação de basófilo, neutrófilo e eosinófilo, principalmente o eosinófilo, tem em mente aqui que a gente vai ter reação eosinofílica. Um estímulo nas fibras vagais, né, parasimpático, aferentes e eferentes, produzindo aí esse broncoespasmo e responsividade aumentada das vias respiratórias, certo? E por fim, a asma intrínseca, né, não atópica, 48% aqui que você será que está pegando legal o meu áudio? Bom, deve estar. E a asma intrínseca não atópica, né, ela está relacionada a outros mecanismos, bom, mecanismos parecidos na verdade, mas a outros estímulos, né, que não a hipersensibilização prévia, né, não a sensibilização prévia do doente. Então a gente tem infecções no trato respiratório produzindo uma reação, né, de broncoespasmo, exercícios é interessante, exercícios de hiperventilação e ar frio, é interessante um mecanismo que é produzido justamente pelo ar, né? Então, quando a gente faz exercício, a gente tem uma quantidade maior de ar é, que deve ser aquecida para chegar de fato nos alvéolos, né? Então a gente tem que lembrar da fisiologia de que o ar é aquecido, né? Parte do ar que entra nas nossas vias, é necessário que a via respiratória produza ali água para aquecer esse ar e para que o ar chegue no alvéolo numa temperatura que é aceitável, numa temperatura fisiológica. E aí a necessidade de aquecimento desse ar produz uma hiperreação da via respiratória alta, né? Algumas drogas, como o ácido acetilsalicílico, por exemplo, né? O ácido acetilsalicílico tem pessoas, algumas pessoas têm reação de hipersensibilidade porque, ou tem reação de broncoespasmo, na verdade, né? Com uma tríade clínica específica, né, de asma, rinocinusite crônica com pólipos e ataques de rinite em resposta à aspirina ou outros anti-inflamatórios não esteroides, né, por causa de uma desregulação na alça de produção de ciclooxigenasa 1 e ciclooxigenase 2, né? Então a gente tem um desequilíbrio onde aparentemente a gente tem um desvio do metabolismo do ácido aractônico para maior produção de ciclooxigenasa 2, que produz aí essa broncoconstrição nos pacientes que têm essa alergia aí à aspirina, né? Um mecanismo de reação de hipersensibilidade de fato, né? E outras coisas também, perturbações emocionais,
poluentes veiculados pelo ar e refluxo gastroesofágico. Então, as pessoas que apresentam essas reações. Então, essas reações são possíveis, né, de produção, são os possíveis fatores predisponentes de produção de asma intrínseca, né, que é a não atópica, onde a gente não tem hipersensibilização de mastócitos. Então, para entrar no comentário sobre os aspectos clínicos, né, como é que se manifesta e como é que diagnostica. Então, falando sobre manifestação, a gente tem alguns comentários a fazer, por exemplo, o termo asma noturna, né? A gente entende que a asma é pior à noite, né? Ela é mais frequente e é pior à noite devido a uma variação circadiana, onde a gente tem um decréscimo da função respiratória, mais ou menos, o maior decréscimo é às 4 da manhã, certo? Por que isso acontece? Porque pela variação circadiana a gente tem baixos níveis de cortisol, altos níveis de melatonina e atividade de eosinófilos aumentada, mas o grande ponto em relação aos níveis de cortisol é que a gente sabe que o cortisol ele age de maneira anti-inflamatória, né? Então, se a gente tem baixos níveis dessa substância que está ajudando ali a não desenvolver inflamação num pico às 4 da manhã, nesse ponto em específico do dia, a gente tem a maior probabilidade de que a asma apresente exacerbação nesse ponto do dia em específico. Né? O que acontece com a asma? A gente tem um estreitamento de via respiratória por 3 mecanismos base, né? Pelo broncoespasmo, pelo edema e os tampões mucosos, porque a gente sabe que esse epitélio está produzindo muito muco. E o que vai acontecer? A cada momento, mais ar vai ficar travado, desde o ponto em que a obstrução existe, mais ar vai ficar travado, né? Então, o que a gente vai ter? Uma redução absoluta do volume expiratório forçado no primeiro segundo e uma redução da taxa de fluxo expiratório de pico, né? Os dois estão diminuídos, inclusive o livro traz que uma queda no Forced Expiratory Volume, né, a níveis abaixo de 50%, produz aí uma exacerbação bem severa e a necessidade de tratamento na emergência. E aí, para explicar esse conceito sobre a hiperinsuflação, né, o que a gente vai ter quando o ar fica aprisionado é uma hiperinsuflação. Como é que esse mecanismo ele se perpetua e ele mesmo vai se piorando, né, como uma retroalimentação positiva do mecanismo, né? O que a gente tem? Então, se a gente tem esse aprisionamento do ar, a gente tem hiperinsuflação dos pulmões, né? Isso é muito nítido no raio-x. O que acontece? Quando a gente tem o ar travando, a gente tem um aumento do volume residual. E aí, só para entender melhor, eu trouxe aqui a tabela, né? Esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é bastante interessante. Né? Então a gente olha aqui, são as capacidades pulmonares de modo geral. E aí aqui a gente tem o volume residual, certo? E aqui o volume de reserva expiratória, volume residual funcional e aqui o volume de reserva inspiratória. Então, normalmente, né, com uma respiração normal no dia a dia, ela está aqui variando em 500 ml, né, 500 ml que sai, 500 ml que entra. Só que se a gente começa a ter um aumento do volume residual, porque está travando o ar ali dentro, vai diminuindo, a cada momento que trava um pouco de ar, né, vai diminuindo o volume de inspiração, a possibilidade de inspiração, a possibilidade de colocar o ar para dentro. E esse é o grande tema nessa condição, porque se a gente tiver essa condição se prolongando por muito tempo, a gente vai diminuir a eficácia de ventilação e vai ter uma má combinação entre ventilação e perfusão do sangue, né? Isso que a gente sabe que são as duas grandes variáveis aí, o quanto que o sangue perfunde e o quanto que o ar ventila no alvéolo. E o resultado dessa má combinação é hipoxemia, né? E hipercapnia. Então, o CO2 não vai conseguir ser dissolvido ali para a circulação de ar, até porque vai começar a aumentar o CO2 dentro do alvéolo, porque o ar não está saindo, né? Está obstruído, e não vai descer oxigênio para dentro desse alvéolo e a gente não vai conseguir transferir um oxigênio que não existe para dentro do sangue. A gente vai ter valores reduzidos da PO2, pressão parcial de O2 arterial e valores aumentados da pressão
parcial de dióxido de carbono arterial também, certo? Então, para retornar aqui, a gente tem, retornar para o livro, a gente tem algumas considerações em relação ao diagnóstico de asma, muito incompleto, na verdade, aqui no livro de fisiopatologia, mas a gente vai assistir o vídeo do Sanar para dar uma complementada legal, né? Então, diagnóstico, né? O diagnóstico, ele tem três pilares aqui, seguindo os conceitos do fisiopatologia de porte. Um exame físico cuidadoso, né? Bastante atencioso ao que o paciente apresenta e a história que ele tem a trazer, né? Observar a exacerbação noturna, etc. Alguns achados laboratoriais e estudos de função pulmonar. E aí me chamou a atenção, é claro, né? O estudo de função pulmonar a gente vai rever a razão entre a capacidade vital funcional e o volume expiratório forçado no primeiro segundo, né? Essa relação aqui pode ser calculada, a gente vai obter alguns valores que vão estabelecer aqui algo sobre o diagnóstico, né? Valores de referência aparentemente maior que 80% tá tudo bem, entre 60% e 80% tem alguma preocupação aqui, está relacionada a asma leve e persistente ou moderada e persistente, e menor do que 60%, né, já está relacionada a uma severa persistente, que a gente ainda vai ler, mas o que me chama mais atenção é uma prova de responsividade de vias respiratórias, chamou bastante atenção, que é o uso, por exemplo, de metacolina, que é um agonista colinérgico, né? A gente mimetizando aí o que seria um estímulo do sistema parasimpático, ou histamina, ou ar frio, né? Então, três estímulos aqui que vão fazer com que a gente entenda como é que essa via respiratória responde ao estímulo, né? Se ela é hiperresponsiva ou se ela é normoresponsiva, né? E o livro fala sobre alguns pequenos medidores portáteis, como que medem principalmente a fração respiratória de pico, né, em que se pode fazer várias análises, né, pode se inclusive fazer em casa. Acho que já vi isso em alguma série, né, já vi isso em alguma série sendo utilizado. E a gente vai ter um cálculo do melhor pessoal do indivíduo, né? O melhor pessoal, o melhor desempenho possível dessa pessoa, né? A gente vai observar variações diurnas noturnas, né? Que são as circadianas, para identificar se há de fato hiperresponsividade brônquica e como é que ela se comporta, se ela é severa ou se ela é leve, e etc. E aqui eu vou observar aqui o tratamento, fazer comentários rápidos sobre o tratamento para a gente poder ver o Sanar e poder pegar, responder as questões deles e pegar mais referência e uma abordagem mais clínica, assim, de fato, né? Aqui está explicando mais ou menos como acontece. Então a gente continua a nossa discussão com o tratamento, né? Fala bem superficialmente e rápido sobre o tratamento, sobre as frentes e qual que é o raciocínio para a gente ainda ter tempo aí, um tempo que não deixa o vídeo tão longo assim, com os comentários em relação a sanar, talvez mapa, vamos ver, questões. Então, tratamento, a gente tem duas coisas para pensar aqui, duas categorias de conduta, né? Controle dos fatores que desencadeiam a asma, sobretudo na atópica, mas na não tópica também, e tratamento farmacológico, né? Então, o que a gente tem que pensar? Diminuir a exposição ao alérgeno, identificar quais são os alérgenos, quais todos são esses os alérgenos que desenvolvem, que desencadeiam a reação de hipersensibilidade, sobretudo para crianças, técnica de relaxamento e de respiração, né? Porque a gente sabe que a ansiedade e o pânico é, exacerbam mais a doença, né? Um programa de desensibilização que usualmente dura de 3 a 5 anos, né? Um estímulo ao corpo produzir IgG que bloqueia a resposta de IgE, que aparentemente foi o que meu irmão fez, né? Esse programa de desensibilização, né? Foi uma tentativa dele e melhorou a resposta de hipersensibilidade dele, né? E agora o tratamento medicamentoso, né? O tratamento farmacológico. O que a gente tem que pensar?
certo? Então a gente tem que pensar na exacerbação e na condição em si que é crônica, né? São duas coisas. Ou seja, a gente vai fazer broncodilatação ou diminuição da inflamação, que são os dois principais mecanismos aqui da nossa condição, da nossa doença, né? Além de um tratamento, além dessa ideia do programa de sensibilização, que já é uma ideia que provavelmente seja mais cara e duração muito grande, né? A aderência não deve ser um fator que contribua muito, mas algo que deve ser pensado. Então, a gente tem que pensar em rápido alívio e o tratamento de longa duração. Quais vão ser os medicamentos para rápido alívio e como que eles funcionam basicamente? Né? Então, o livro começa falando sobre os agonistas beta-adrenérgicos, né? Sobretudo albuterol, mas tem bitalterol, pirbuterol, terbutalina. E o que eles fazem? Basicamente, relaxar a musculatura lisabronquica. Né? Então, se a gente relaxar essa musculatura, a gente tem um menor broncoespasmo, que produz um alívio rápido dos sintomas dentro de 30 minutos, né? Usualmente utilizado com os inaladores. Então, essa é a primeira medicação. Depois a gente tem as medicações anticolinérgicas, que usualmente são utilizados junto com os agonistas beta-adrenérgicos, né, no inalador, por exemplo, né, no inalador de dose calibrada, o IDC. Um exemplo dessa medicação é ipratrópio e estes bloqueiam o estímulo vasovagal, né, o estímulo vagal das vias eferentes pós-ganglionares, só podem ser essas, e aí um bloqueio desse estímulo produz uma menor broncoconstrição, certo? Um curso com corticosteroide sistêmico, curso curto, curso rápido, né? Só que a gente tem que lembrar que exacerbação é beta-adrenérgico, né? Inclusive tem essas canetas de epinefrina, né? As canetas de epinefrina que são administradas diretamente nos músculos, sobretudo em músculos altamente vascularizados, para a gente ter essa medicação chegando no coração e mais rápido e indo para o sítio para o lugar de lesão mais rápido. Por quê? Porque, por que a gente pensa nisso, né? Por que a gente pensa nisso, sobretudo na exacerbação, para alívio rápido? Por que a gente não pensa em fazer um curso curto de corticosteroide como primeira opção terapêutica? Porque ele demora, né? Demora. Então ele está mais relacionado a tratar a reação inflamatória associada à resposta tardia, resposta de fase tardia, resposta de fase crônica ali que vai surgir mais pelas respostas inflamatórias, pelas citocinas respostas inflamatórias relacionadas a neutrófilos e, e outras células que não os mastócitos IgE e a reação do próprio tecido, né? E ele tem um início lento, né? Demora 4 horas aí para começar a pegar pegar uma titulação legal e começar a responder de fato no tecido. Então, pensou em medicamento de alívio rápido, pensou em agonista beta 2 e anticolinérgico. E aí depois, né, deve-se fazer? Óbvio que deve-se fazer, né? A gente deve evitar essa reação inflamatória associada à resposta tardia. Deve-se fazer corticosteroide, né? Depois, né, próximo ponto, medicações de longa duração. Porque a gente não vai ficar fazendo essas medicações de alívio rápido nos pacientes para sempre. O objetivo é outro da medicação de alívio rápido, né? Então a gente deve ter uma medicação de longa duração. E a gente vai ter nessa discussão os corticosteroides, agentes anti-inflamatórios sistêmicos, agonistas beta-adrenérgicos de longa duração, né? Que não funcionam como os outros, né? Tem tem um mecanismo semelhante ao dos outros, mas não funcionam como os outros e teofilina. E um outro ponto são os modificadores de leucotrienos ou antileucotrienos, né? E para comentar rapidamente sobre estes, né, a gente faz corticosteroide, que são os anti-inflamatórios mais eficazes de longa duração da asma, mas que não são relevantes para um alívio rápido, né? Tem que pensar sempre nisso, não são relevantes para um alívio rápido. Agentes anti-inflamatórios, esse cromolin sódico, o nedocromil, também estabilizam
a reação aí dos mastócitos, que são as principais células envolvidas, e a gente vai ter menor liberação de mediadores, menor liberação de histamina e por aí vai. Agonistas beta-adrenérgicos de elongação, né? Podem ser por via inalatória ou via oral. Via inalatória a gente tem o salmeterol, formoterol, e via oral, liberação prolongada de albuterol. E eles também produzem relaxamento da musculatura lisa brônquica, né? Como os outros, só que não são úteis também para tratar sintoma agudo ou exacerbação. Teofilina, que é um broncodilatador também, produz relaxamento da musculatura lisa brônquica e é particularmente útil no alívio dos sintomas noturnos, né? E é o único em que a gente leu essa informação aqui com essa importância. E esse grupo de medicamentos que são modificadores de leucotrienos, eles agem por dois mecanismos, né? Um é inibindo a 5-lipoxigenase, né? Inibindo a produção de fato dos leucotrienos e uma inibição da ligação dos leucotrienos aos receptores celulares que eles têm, que vão produzir aí a resposta inflamatória. Então, se a gente tivesse supressão da produção ou do sítio de ligação, né, da fechadura dos leucotrienos, a gente vai ter uma menor resposta produzida por eles. Também é uma estratégia terapêutica bastante interessante. Então vamos finalizar essa discussão sobre a asma, trazendo perguntas e respostas do Sanar. Esse assunto vai ser abordado por nós em outros momentos, né, sobretudo nas patologias médicas, no nosso curso de patologia médica, mas responder pergunta é o melhor jeito de testar o que a gente sabe, né? Então, vamos lá. Não é essa página, é essa página aqui, né? Então, vamos dar uma olhada nas questões aqui do Sanar, né? Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, para manejo de asma, que critérios são usados para classificar o controle da asma de um paciente em acompanhamento ambulatorial, né? Número de sintomas mensais e frequência do uso de corticosteroide sistêmico? Faz sentido. Pode ser, acho que não é corticosteroide sistêmico. Número de sintomas semanais e frequência do uso de broncodilatador de resgate semanal, esse é o que faz mais sentido, mais do que o primeiro. Frequente procuram serviço de pronto atendimento e quantidade de corticosteroide inalatório para manutenção. Não é esse o critério, né? Frequência de procura a serviço de pronto atendimento. Não é esse o critério para classificar a asma. É o que acontece com o paciente dentro da casa dele. Picos de fluxo expiratório maior que 70%, presença de sintomas durante as atividades físicas, isso aqui não faz nenhum sentido. E faltas escolares semanais e necessidade de corticosteroides inalados associada a broncodilatador de longa duração. Esse aqui faz um pouco de sentido, né? Está relacionado ao que a doença em si traz, mas não está relacionado aos critérios classificatórios, né? Que é o grande tema aqui. Quais critérios são usados para classificar? O número de sintomas semanais e a frequência de uso de broncodilatador, né? Resposta correta. Mais uma pergunta aqui do Sanar, pergunta 3. Né? Adolescente de 15 anos, atendido na ebiatria, encaminhado para o ambulatório de alergia para avaliação. A genitora, a cuidadora da pessoa, dessa pessoa, relata que o adolescente tem crises de asma desde os 3 anos de idade, né? E há cerca de 2 meses começou uma crise de sibilância mais de 2 vezes na semana, necessitando o uso de beta-2 agonista spray quase diariamente. Acorda tossindo pelo menos 2 noites por semana e apresenta cansaço aos pequenos esforços. Considerando o quadro clínico acima e baseado nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia para o manejo da asma 2012, qual a classificação diagnóstica para essa criança, né? Então ele tem
há cerca de 2 meses, começou a sibilância mais de 2 vezes na semana, precisando usar o LABA, né? Long Action, não, é o SABA, Short Action Beta Agonist, Beta 2 Agonist. Acorda tossindo pelo menos 2 noites por semana e apresenta cansaço aos pequenos esforços, né? É uma asma intermitente, uma asma persistente leve, asma não controlada ou asma parcialmente controlada. Uma asma não controlada, né? Muito exacerbada e acontecendo mais de 2 vezes por semana e mais de 2 vezes por semana também a necessidade de uso de SABA e acorda tossindo mais de 2 vezes por semana, certo? Uma pergunta bem fácil. Outra pergunta boa também, que faz a gente relacionar uma coisa com a outra. Com relação às principais doenças pulmonares, assinale a alternativa correta. A doença pulmonar obstrutiva crônica incide apenas em tabagistas? Óbvio que não. O cigarro eletrônico é uma alternativa segura para ajudar na cessação do tabagismo? Não faz nenhum sentido essa afirmação. Não tem nenhum estudo que demonstre isso. Um paciente com asma pode ter um exame de função pulmonar normal? Vamos ver essa. O refluxo laríngeo-faríngeo não é causa comum de tosse? Claro que é, né? Doença do refluxo gastroesofágico é uma causa muito comum de tosse, né? A gente tem o estímulo do refluxo tóxico. Omalizumab é uma opção terapêutica inicial para asma persistente leve? Não, né? Tratamento muito caro, não faz nenhum sentido. Bom, se fizesse sentido, mesmo que com preço alto, dele ser o tratamento, a opção terapêutica inicial, faria parte, né, da diretriz. Mas não é o caso, né? É um tratamento que surge muito depois, inclusive a terapêutica inicial a gente sabe que é outra, né, que é o corticosteroide inalado, de longa ação, sobretudo para manutenção. Mas aqui, o paciente com asma pode ter exame da função pulmonar normal? Claro, claro, né? A gente sabe que a asma é variável. No momento da análise, o paciente pode não estar tendo broncoconstrição naquele momento. Então ele pode ter o exame da função pulmonar normal. Isso é muito fácil. Essa foi muito fácil, né? Resposta correta. Mais uma pergunta, né? Questão 7 aqui do Sanar. Maravilhoso Sanar, não canso de falar. Asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade nas vias aéreas, manifestando-se por obstrução do fluxo aéreo, com alta prevalência na população infantil. Sobre os critérios para o diagnóstico clínico de asma, não se aplica. O que não se aplica aqui para diagnóstico clínico da asma? Presença de episódios recorrentes de falta de ar? Claro que sim, né? Tosse persistente à noite ou acordar? Tosse, sibilância ou aperto no peito após atividade física? Acorda por tosse ou falta de ar? Ou história familiar positiva, principalmente parenteral, né? Então, se de todos esses aqui, se a gente achar cada um desses aqui, para mim é indicativo, né? Faz sentido, é indicativo para o diagnóstico clínico. São apresentações clínicas. Porém, história familiar positiva não é apresentação clínica de nada, né? Então, o paciente chega, tem história familiar positiva, mas está assintomático. Você vai tratar? Não, faz nenhum sentido, né? Não dá para diagnosticar ninguém com asma por história familiar positiva. Não é igual Huntington. Então, vamos ver. Travou. Certo. História familiar positiva, né? Acertamos a questão. E última questão agora, vamos ver. Então vamos lá, última questão. Esse aqui é um casinho clínico. Questão 10. Menino de 7 anos, procedente do interior da Bahia, apresenta história de episódio de tosse, falta de ar, canseira, chiado no peito desde os 3 anos de idade. No último semestre, após a família vir para São Paulo, né, uma ótima ideia, esses episódios se tornaram mensais, tendo sido necessário procurar pronto atendimento em 3 dessas ocasiões. Então, em 6 meses, o paciente foi para PA em 3 ocasiões.
Foi medicado nesses episódios com beta-2 agonista de curta duração e prednisolona por 5 dias, e aí segurou, né? Entre os episódios, a criança apresenta tosse e despertar noturno semanalmente, certo? Necessita de inalação com beta-2 agonista de curta duração de 2 a 3 vezes por semana, muito já é critério, né? Por chiado e canseira, e tosse sempre que pratica esporte na escola ou quando ri muito. Qual a conduta para o tratamento e manutenção do quadro desta criança, tendo em vista a classificação da asma, né? Então, opção A, associação de corticoide inalatório e broncodilatador de longa duração, LABA, né? Long Action Beta Agonist, em dose média ou alta. Corticoide inalatório em dose baixa associado a antileucotrino. Não, né? Corticoide inalatório em dose baixa não faz sentido. Corticoide inalatório em dose alta associado a beta-2 agonista de curta duração, esse aqui ele já está usando, né? Broncodilatador de longa duração em dose baixa associado a antileucotrieno, esse faria um pouco de sentido, mas a gente tem que lembrar, né, que o ponto-chave do tratamento da asma é corticosteroide, né, corticoide, não broncodilatador. E antileucotrieno associado a metilxantina, né, teofilina. Mas essa aqui já é uma opção terapêutica que a gente vai fazer mais para frente, né? A que faz mais sentido aqui é a associação de corticoide inalatório e broncodilatador de longa duração, certo? A gente vai fazer uma dose em dose média ou alta, né? Lembrar que esse paciente estava fazendo tratamento aqui, ó. Meu barulho. Ele estava fazendo tratamento com dose baixa de cortico. Ele estava fazendo tratamento só com beta-2 agonista de curta duração e no hospital usaram prednisolona por 5 dias e aí ele melhora. Mas em casa ele só tem o beta-2 agonista de curta duração. A gente pode passar um beta-2 agonista de longa duração e associar um corticoide que é a base do tratamento, né? Então, vamos confirmar essa e tá certa a resposta. Então, pensar sempre no próximo passo em relação ao que o paciente está apresentando. Se esse aqui não funcionar, a gente vai andar um passo para frente, né? São os steps de tratamento, né? Step 1, então são os steps de tratamento em que a gente tem que pensar, certo? Então, acabaram as perguntas. E agora eu vou só trazer aqui para a gente poder ter uma noção melhor. Vou trazer só a imagem do mapa aqui para eu mesmo pausar o vídeo, caso eu queira, se for o caso. Então, o Sanar sempre faz mapas, né, mentais, mapas ótimos, inclusive. E a gente tem um mapa mental de asma também. Esse aqui é mapa mental de asma na emergência. Vamos ver se... são mapas, na verdade, na emergência. Mas eu vou trazer de qualquer maneira o mapa aqui para a gente dar uma olhadinha. Então aqui está o mapa da Sanar. Mapa da Sanar, né? Que está envolvendo asma, está envolvendo a clínica e o tratamento de um modo geral, né? As opções terapêuticas, né? Intubação orotraqueal, sulfato de magnésio, oxigênio, corticoide, anticolinérgico e beta-2 agonista. Né? Então, e aí vai relacionar aqui. Isso aqui é para a gente pausar de fato e dar uma olhada, mas aí vai relacionar. Ele vai citar aqui o mecanismo de ação de cada um deles, né? E qual que é a preferência, o tempo de tratamento, etc. Né? E mais para asma na emergência, né? Um mapa mental para asma na emergência, mas é bom. Né? Aqui também um mapa mental para crise de asma, né? Também na emergência. Aqui observando a definição da asma, clínica, conduta, os fatores de risco, diagnósticos diferenciais possíveis e exames complementares. Esse aqui parece mais completo, né? Esse aqui parece mais completo não em relação ao tratamento óbvio, mas em relação a uma observação mais generalizada da asma aí. Parece mais completo. Certo? Bom, é isso e tchau.